Livro Comunicações Mediúnicas entre Vivos, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 6. Subgrupo C. Mensagens obtidas por vontade expressa do médium. O episódio seguinte se deu com uma pessoa que ignorava o fato de William Stead fazer experiências de comunicação mediúnica entre vivos, não havendo com a mesma laços especiais de família ou de simpatia. Escreve ele. Poder-se-ia objetar que meu filho ou a senhorita Seymour sabiam que eu tencionava fazê-los escrever com a minha mão, porém não se pode dizer o mesmo no caso seguinte, em que se trata de uma senhora estranha e com a qual eu só havia falado uma vez. Há alguns meses eu me achava em Redcar, no norte da Inglaterra, e fui à estação esperar a referida senhora, colaboradora da Review of Reviews, que me havia escrito informando que chegaria ali pelas 3 da tarde. Eu era hóspede de meu irmão, cuja casa se encontrava a uns 10 minutos da estação. Quando faltavam cerca de 20 minutos para as 3, pensei que, com a expressão ali pelas 3 da tarde, aquela senhora queria significar algum tempo antes da hora indicada e, como não tinha no momento um guia de horário das estradas de ferro, dirigi meu pensamento para a senhora, pedindo que me informasse, por intermédio de minha mão, a hora precisa da chegada do trem. É preciso notar que era a primeira vez que eu tentava a experiência com ela, e a resposta veio logo, dizendo que o trem chegaria às 3 menos 10. Não havia tempo a perder, porém, antes de sair de casa, quis saber em que estação se achava ela naquele momento. Minha mão escreveu. Neste momento o trem entra na curva antes da estação de Redcar. Dentro de 1 minuto chegaremos. Perguntei ainda. Por que tanto atraso? Não sei por quê. Deteve-se muito na estação de Middlesbrough. Guardei o papel e fui para a plataforma, o trem aparecia. Quando a senhora desceu, perguntei-lhe. Por que tanto atraso? Ignora o motivo. O trem se deteve muito na estação de Middlesbrough, respondeu-me. Então eu lhe dei o papel para ler. Ela confirmou tudo o que eu havia escrito, acrescentando que não tinha nenhuma lembrança de ter sido interrogada telepaticamente por mim, nem de haver respondido. No episódio narrado fica bem clara a autenticidade do fenômeno de comunicação entre vivos, como também de se haver desenrolado uma conversa verdadeira e própria, entre duas personalidades espirituais subconscientes. O episódio torna oportuna uma discussão ulterior para esclarecimento do acerto de que, quando uma pessoa entra em relação psíquica e conversa mediúnica com outra pessoa distante, deve necessariamente cair em sonolência notória ou disfarçada. De fato, no caso em apreço, nota-se que a amiga de William Stead teve de responder às suas perguntas em 2 tempos diversos e que em ambas as vezes o fez imediatamente. Surgem, portanto, os seguintes quesitos. É lícito admitir-se essa rapidez na passagem do estado normal à condição de inconsciência e vice-versa? Parece que sim. Durante a conferência de Stead em The London Spiritualist Alliance, foram formulados tais quesitos, e o reverendo G. W. Ellen narrou, a propósito, o seguinte incidente pessoal que tende a demonstrar essa possibilidade. Tinham de extrair-me 2 dentes molares e fui aconselhado a submeter-me à ação do clorofórmio. Eu me achava em estado de convalescença de grave enfermidade e sob a suspeita de que, em tal estado de saúde, o clorofórmio me faria mal, tornava-me um tanto hesitante. Quando começaram a aplicar-me o anestésico, fui tomado de um grande pânico e tirei a máscara, exclamando: "Não aguento, não quero tomá-lo." O médico que me estava cloroformizando disse-me: "Fez muitíssimo mal em retirar a máscara, porque estava a ponto de adormecer. Experimente de novo e lhe garanto que tudo correrá bem." Igualmente, a enfermeira, por sua vez, também me animava e por isso me decidi a submeter-me à prova, mesmo com o risco de sucumbir.
Ajustaram-me de novo a máscara e respirei profundamente algumas vezes, depois levantei-me de um salto e sentei-me no leito, exclamando: é inútil tentar a prova. Não posso adormecer. O doutor disse-me: faça o favor de lavar a boca com esta solução. Perguntei-lhe: por quê? Acrescentou ele: porque já lhe extraímos os dentes. Pois bem, eu teria jurado por qualquer tribunal de justiça que não havia perdido a consciência um só momento. E, ao contrário, tinha ficado inconsciente tempo preciso para me extraírem 2 dentes. Assim sendo, não é perfeitamente admissível que se possa realmente passar a outra condição de existência por um tempo mais ou menos curto, sem disso conservar recordação alguma. Light, 1893, página 42. Este incidente pessoal, narrado pelo reverendo G. W. Allen, é muito instrutivo e me parece bastante para demonstrar a possibilidade de uma pessoa entrar em condições de sonambulismo mais ou menos vigilante durante o período de uma conversa mediúnica entre vivos, sem absolutamente recordar-se disso. No seguinte episódio trata-se de uma pessoa que, depois de ter se mostrado reticente com o Sr. Stead ao confiar-lhe suas dificuldades econômicas, fala-lhe sem reservas do assunto, por via mediúnica. William Stead assim o relata. Em fevereiro passado, 1893, encontrei-me, numa viagem por estrada de ferro, com um cavalheiro que eu havia casualmente conhecido há pouco tempo. Sabia, de modo vago, que nos últimos tempos ele se achava mergulhado em graves preocupações, de maneira que a nossa palestra se tornou um tanto confidencial e tive notícia de que aquelas preocupações eram de ordem financeira. Então lhe disse não saber como lhe poderia ser útil, mas, de qualquer modo, rogava-lhe que me confiasse francamente em que condições se encontrava, quais as dívidas que tinha e de que créditos ou importância poderia dispor. Respondeu-me que não gostaria de entrar em tais particularidades e então abstive-me de insistir. Separamo-nos na estação seguinte. Naquele mesmo dia recebi uma carta dele, pedindo-me desculpas por ter se mostrado tão reservado, talvez até descortês, e explicava que realmente não podia responder o que eu lhe havia perguntado. Recebi a carta às 10 horas da noite, perto das 2 da manhã. Antes de deitar-me, sentei-me à mesa e, dirigindo-lhe o pensamento, perguntei: o senhor não teve a força moral de declarar-me, face a face, quais eram as suas condições financeiras, mas agora pode confiar-me tudo, escrevendo pela minha mão. Diga-me, pois, como se acha e quanto deve. Resposta: os meus débitos se elevam a 90 libras. Tendo eu perguntado se a cifra estava certa, veio a resposta por extenso: 90 libras esterlinas. Perguntei: é só isto? Sim, respondeu, e não sei, na verdade, como poderei pagá-la. Quanto pensa que poderá apurar na pequena propriedade que me falou? Espero apurar 100 libras, mas talvez não seja possível. De qualquer modo, preciso vendê-la por qualquer preço. Oh! Se eu conseguisse um jeito de ganhar a vida, estaria disposto a aceitar qualquer trabalho. De que soma teria necessidade para viver? Creio que não poderia viver com menos de 200 libras por ano, porquanto não sou eu só. Tenho de manter os meus velhos pais. Se fosse eu só, poderia sustentar-me com 50 libras, mas há o aluguel da casa e as roupas. Chegarei um dia a ganhar tal importância? No dia seguinte fui procurar meu amigo e ele, logo que me viu, disse: espero que não se tenha ofendido por haver-me recusado a confiar-lhe a situação em que me encontro. Na realidade, o meu sentimento era não incomodá-lo com as minhas lamúrias. Respondi-lhe: absolutamente não me ofendi, por minha vez, espero que não se ofenda quando souber o que fiz.
Então expliquei-lhe, resumidamente, os métodos de comunicação telepático-mediúnicos e depois acrescentei: não sei se no que escreveu por minha mão há alguma palavra verdadeira. Hesito em comunicar-lhe, acima de tudo porque a soma que me foi ditada como sendo a do total das dívidas é muito pequena para ser exata, ainda mais levando em consideração a depressão moral em que se acha mergulhado. Portanto, antes de tudo, vou ler a cifra em questão. Se estiver certa, terei de considerar tudo como o produto de uma mistificação inconsciente em que nenhuma parte terá tomado a sua personalidade. Embora incrédulo, ele manifestou interesse no caso, e assim prossegui. Antes de ler a comunicação, é preciso que faça mentalmente o cálculo da soma total de suas dívidas, da soma que espera apurar com a sua propriedade, da soma anual que lhe seria necessária para viver, se fosse só. Ele se concentrou e disse em seguida: já pensei em tudo. Tirei então do bolso a comunicação e li. O total de suas dívidas é de 90 libras. Ele estremeceu e exclamou: está certo, embora eu tenha pensado em 100 libras, porque havia incluído as despesas correntes. Continuei. Visto achar-se exata a soma de suas dívidas, vou prosseguir na leitura. Espera apurar 100 libras na propriedade. É verdade. É mesmo esta a quantia em que penso, embora houvesse hesitado em declará-la, porque a julgo exagerada. O senhor me afirmou que, com o seu encargo de família atual, não poderia viver com menos de 200 libras por ano. Exatíssimo. É precisamente isto. Mas o senhor acrescentou que, se fosse sozinho, poderia viver com 50 libras anuais. Muito bem. Nesse momento eu estava pensando em 1 libra por semana. Minha mão escreveu, portanto, exatamente o pensamento de uma pessoa do meu conhecimento, à distância de várias milhas, poucas horas depois que a mesma pessoa me havia escrito, desculpando-se por não ter tido a coragem de confiar-me as informações que eu lhe havia pedido. Mears pediu a Stead que obtivesse o testemunho escrito do seu amigo a fim de colocá-lo nos arquivos da Society for Psychical Research, no interesse das pesquisas psíquicas. Stead obteve e Mears publicou tudo nos Proceedings of TSPR, volume 9, página 57, suprimindo-lhe o nome, mas declarando que o revelaria particularmente a quem lhe o pedisse. Eis a carta do amigo de Stead. 6 de abril de 1893. Prezado Sr. Stead. Recebi o seu relato e nada tenho a opor que seja encaminhado à Society for Psychical Research, pois os informes nele contidos são escrupulosamente verdadeiros. Eu ignorava inteiramente a sua experiência e soube dela no dia em que o Sr. Ma confiou. O resultado da própria experiência causou-me grande impressão, uma vez que sabia muito bem que o senhor não podia conhecer coisa alguma sobre os meus negócios nem sobre a importância de minhas dívidas, o valor da minha propriedade e os meus projetos de vida. J. O caso exposto difere substancialmente dos outros, porém é mais importante do que eles sob o ponto de vista teórico, devido à maior eficiência demonstrativa, levando-se em conta a duração incomum do diálogo mediúnico e das minuciosas informações particulares obtidas de uma pessoa que horas antes havia dito verbalmente a Stead não querer chegar à confidência sobre o delicado problema de suas aflições econômicas. Entre as informações obtidas mediunicamente por Stead e as que foram verbalmente narradas pela própria pessoa, encontram-se leves diferenças na forma em que foram concebidas pelas duas personalidades, subconsciente e consciente, do mesmo indivíduo, porém nenhuma diferença na substância, que corresponde exatamente.
Diante de um diálogo verídico tão prolongado e tão detalhado, quem ousaria ainda sustentar que as comunicações mediúnicas entre vivos se realizam por meio de uma presumida faculdade de clarividência telepática ou de telenesia, ou seja, leitura à distância, na memória latente de terceiros, capaz de insinuar-se nos mais recônditos recessos das subconsciências alheias com o fim de surrupiar-lhes os elementos necessários para representar uma falsa personalidade de vivo. Tudo isso não passa de uma fantasia gratuita, mesquinha e insulsa, enquanto que a explicação racional dos fatos brota dos próprios fatos e que se trata realmente de duas personalidades espirituais que conversam uma com a outra. Daí se segue que, se as hipóteses da clarividência telepática e da telenesia, ou seja, leitura à distância, na memória latente de terceiros, devem ser excluídas como insuficientes para explicar as manifestações dos vivos, então com maior razão devem ser excluídas igualmente na explicação das manifestações de mortos, nas quais os elementos necessários para representar uma falsa personalidade do morto deveriam ser surrupiados. Nas subconsciências de pessoas desconhecidas do médium, espalhadas por diversos lugares do mundo. Em outros termos, parece logicamente inevitável que, para a explicação das manifestações dos mortos, deve-se preferir a hipótese que harmoniza perfeitamente com as modalidades pelas quais se verificam as manifestações dos vivos, porque estes últimos fornecem a única base sólida de toda interferência científica em tal ordem de pesquisas. Como nas manifestações dos vivos, são estes que prestam aos médiuns, ou aos assistentes por via dos médiuns, as informações pessoais próprias para provar a sua identidade pessoal, assim também nas comunicações dos mortos, são estes que comunicam aos médiuns, ou por via dos médiuns, os fatos destinados a provar a sua identidade pessoal. Em suma, a argumentação essencial no presente debate consiste no seguinte: os traços característicos de uma conversa entre duas personalidades espirituais surgem como fundamento em ambas as categorias de manifestações, de sorte que, se esses traços característicos correspondem a um fato cientificamente provado no caso das manifestações dos vivos, não é possível deixar de concluir que correspondam igualmente a um fato real e verificado nas manifestações dos mortos. Isto, bem entendido, sempre com a condição de apurar-se que sejam verídicas as informações recebidas e ignoradas por todos os presentes, em ambos os casos. Do que vimos expondo, segue-se que a hipótese contrária deve ser excluída porque não corresponde à modalidade pela qual os fatos se produzem. A favor das considerações expostas, militam outras circunstâncias importantes de ordem geral, de que trataremos, em síntese, na conclusão desta obra. De um longo artigo que William Stead publicou na edição de janeiro de 1909, de sua revista The Review of Reviews, extrai o seguinte episódio. Uma senhora amiga minha, tratava-se da senhorita Semers, que escreve de longe por minha mãe com mais facilidade do que com a sua própria, passar o fim de semana em Alsmere, aldeia que fica a 30 milhas de Londres. Tinha ela de vir almoçar em minha casa na quarta-feira se já houvesse regressado à cidade. Segunda-feira à tarde quis informar-me a respeito e, colocando a pena sobre o papel, perguntei-lhe mentalmente se já se achava em casa e minha mão escreveu o seguinte: sinto muito ter de informar-lhe que fui vítima de um incidente bem deplorável e de que tenho vergonha de lhe contar. Parti de Alsmere às 2h27 da tarde num carro de segunda classe, no qual vinham outras duas senhoras e um homem. Na estação de Godalming desembarcaram as senhoras e eu continuei a viagem com o tal homem, o qual se levantou e veio sentar-se ao meu lado. Espantei-me e o repeli, porém ele não quis afastar-se, em dado momento, tentou beijar-me. Fiquei furiosa e atracamo-nos em luta corporal.
Na luta, tomei-lhe o guarda-chuva e dei-lhe repetidas pancadas, mas ele o quebrou e comecei a ter medo de ser vencida, quando o trem parou a alguma distância da estação de Woodford. O homem ficou atemorizado e deixou-me livre, fugindo do carro antes que o trem chegasse à estação. Fiquei muito cansada, mas não larguei o guarda-chuva. Mandei imediatamente meu secretário à casa dessa minha amiga, com um bilhete em que expressava o meu pesar pela agressão que ela sofrera, acrescentando por mim: acalme-se, na quarta-feira me traga o guarda-chuva pertencente ao homem. Respondeu-me ela: sinto muito saber que o senhor está informado do que me aconteceu, porque estava decidida a não contá-lo a pessoa alguma, porém o guarda-chuva era meu e não dele. Quando na quarta-feira ela veio ao almoço, confirmou a absoluta exatidão de todos os detalhes escritos pela minha mão sobre a aventura ela sucedida e me mostrou o guarda-chuva, que era dela e não do agressor. Como se pôde dar aquele erro de transmissão? Eu o ignoro, mas talvez o erro tivesse sido retificado se eu houvesse pensado em pedir a revisão de todos os pormenores por mim escritos. É quase supérfluo advertir que eu não tinha a menor ideia da hora e do dia em que a minha amiga partira e nem sombra de suspeita sobre o deplorável incidente de que ela fora vítima. O fato exposto não cede, em valor teórico, ao precedente, porque na aventura sucedida a correspondente espiritual de William Stead, fica mais claro do que nunca que em semelhante circunstância não podia tratar-se de informações colhidas por Stead na subconsciência da senhorita Seymour e depois reorganizadas de modo a representarem uma falsa personificação da mesma, dando-lhe as informações mediunicamente. Mas que, ao contrário, tratava-se de uma conversa verdadeira e própria entre duas personalidades espirituais subconscientes. O erro de transmissão, interpolado curiosamente no meio de tantas particularidades verídicas, não diminui, de modo algum, a importância teórica do fato. Tal erro, provavelmente, é consequência de um instante fugaz de interferência subconsciente. Não nos devemos esquecer de que o estado de recepção mediúnica é uma condição passiva e instável do espírito humano, a qual tem afinidade, por natureza, com outra condição passiva e instável do próprio espírito, que é o estado onírico, isto é, o reino dos sonhos. Daí a extrema facilidade com que nas comunicações mediúnicas, sejam de vivos ou de mortos, tais elementos de sonho se interpolam nas comunicações verídicas e constituam sempre o grande obstáculo a que numerosos pesquisadores decidam aderir à hipótese espírita. Para muitos desses investigadores, uma autêntica personalidade de morto nunca deveria enganar-se ao transmitir o nome de um seu parente próximo ou no fato de referir-se a alguma particularidade saliente de sua própria existência terrena. Tal afirmação, aparentemente racional e incontestável, na realidade é completamente errada porque não se levam em conta as imperfeições inerentes ao instrumento onírico subconsciente de que se servem os mortos para se comunicarem com os vivos, instrumento que requer uma passividade absoluta da mente do médium, passividade em perpétua condição de equilíbrio instável, com frequentes infrações e irrupções ora oníricas, ora sonambúlicas, ora autossugestivas, às quais devem ser imputados os erros, as contradições e as imperfeições que são encontradas em muitas comunicações de mortos. De tal ponto de vista, os erros, em tudo idênticos aos que se encontram nas comunicações de vivos, são preciosíssimos pela sua eloquência demonstrativa em favor da tese sustentada. De sorte que, com base no caso exposto, devemos inferir que o fato de o erro haver se interpolado no meio de tantas informações verídicas não impede que fique demonstrado que o complexo orgânico das mesmas informações seja de origem extrínseca, ou mais precisamente, a manifestação mediúnica de um vivo.
Assim, os mesmos erros, quando se verificam nos casos de identificação espírita, não podem impedir que o complexo orgânico das informações verídicas fornecidas demonstrem a origem extrínseca das mesmas informações, ou mais precisamente, a sua natureza de manifestações mediúnicas de mortos. O tema é teoricamente muito importante e merece que se relatem outros erros de transmissão ocorridos nas experiências em exame. Steadias relata em sua revista e Mirjas recolhe em seu trabalho publicado nos Proceedings of TSPR. Volume 9, páginas 56 e 57. Conta Stead. Contudo, por 2 ou 3 vezes interpolaram-se nas comunicações erros curiosos. Teoricamente, esses erros são tão importantes como as mensagens corretas. O primeiro erro ocorrido com a senhorita Semers foi a sua afirmativa de ter ido fazer um passeio no Regent Park, quando, na realidade, ela não havia saído de casa. Eu não saberia dizer de que modo se teria dado essa transmissão falsa. Penso, porém, que houve de minha parte a suposição de que a senhorita Semers iria ao parque. Todavia, mesmo que assim fosse, fica sempre certo de que houve uma transmissão falsa. Em outra ocasião, deu-se um erro muito mais relevante. Eu me encontrava em Redcar e a minha mãe transcreveu o diálogo que a senhorita Semers teria tido com certa pessoa que ela citou. Tratar-se-ia de uma entrevista degenerada em disputa e foi-me transmitida uma parte do vivíssimo diálogo verificado. Quando me encontrei com a senhorita Semers, confrontamos as notas que havíamos tomado e observei, com grande surpresa, que embora ela houvesse visitado naquele dia a pessoa indicada, a entrevista que se transformou em discussão absolutamente não foi com ela, nem com a pessoa que visitara, mas com uma amiga da senhorita Semers e outro interlocutor. Essa amiga da senhorita Semers fora à casa desta e lhe contara, com viva emoção, o doloroso incidente de que fora vítima e a minha mãe transcrevera essa narrativa, exagerando-lhe a importância, e isso a uma distância de 350 milhas. Eu não conhecia pessoalmente a amiga da senhorita Semers, de modo que esta última ficou profundamente surpresa ao ver que a questão com a sua amiga fora transmitida com o seu próprio nome e havia sido interpolada em sua conversa verdadeira com outra pessoa de negócios. Assim relatou Stead. O primeiro caso de transmissão errada, por ele narrado, não precisa ser discutido, pois muito provavelmente a causa que lhe atribui Stead é a verdadeira. Quanto ao segundo é, indubitavelmente, bem extraordinário, fora do comum e enigmático. De qualquer modo, faz ele lembrar outro erro que já discutimos nos comentários ao caso 10, em que o príncipe de Wittgenstein, desejando entrar em relação psíquica com a sua correspondente espiritual, orientou o seu próprio pensamento para a residência dela. Como, porém, a referida senhora se achava longe da casa, enquanto na mesma dormia a irmã, isto fez com que o príncipe, por efeito de afinidade psíquica entre as duas irmãs, entrasse em relação com a que se achava no mesmo ambiente. Seguiu-se daí que esta narrou ao príncipe um incidente de baile com ela própria acontecido, como, porém, ele acreditava achar-se em relação com a pessoa conhecida, verificou-se uma interferência por autossugestão que levou a mão do sensitivo a afirmar erradamente a mensagem com o nome da irmã que ele julgava estar presente. Pois bem, tudo concorre para fazer-nos supor que igual interferência se tenha dado no caso de Stead e, do mesmo modo, se poderia inferir que o pensamento deste, achando-se dirigido para a residência de sua correspondente espiritual no instante em que esta conversava com a amiga e lhe contava com viva emoção os pormenores de sua questão, tivesse como consequência ver o estado emocional da amiga influído nas condições de relação psíquica que naquele momento existiam entre a senhorita Semers e Stead, determinando uma perturbação correspondente na transmissão da mensagem em curso.
Esta mensagem, depois de ter sido começada normalmente com uma informação da senhorita Seymour sobre o resultado de uma entrevista comercial que tivera com um senhor que ela então nomeava, inesperadamente se modificara, enquanto que as ondas hertzianas da telegrafia sem fio, pelas quais as suas personalidades espirituais estavam conversando, foram dominadas por outras ondas hertzianas mais poderosas que haviam chegado a sintonizar-se com as primeiras, por efeito da coexistência, no mesmo ambiente, das amigas em conversa, de sorte que esse segundo sistema de ondas hertzianas, com as notícias da disputa, se sobrepôs ao primeiro sistema com o qual se amoldou e confundiu. Relato, finalmente, um episódio muito complexo, narrado pela senhorita Godrich Freer, que foi editora, Constead, da revista The Borderland. Como se sabe, ela era sensitiva, dotada, de modo excepcional, da faculdade de visão no cristal e as suas narrações sobre o assunto, publicadas nos Proceedings of TSPR, podem ser consideradas como clássicas na literatura do gênero, tanto pelo valor intrínseco dos episódios narrados quanto pelo vigor científico com que são expostos e detalhados. Em sua conferência na The London Spiritualist Alliance, publicada na Light, 1895, 13 e 30 de abril, conta ela. O Sr. Stead mostrava-me, algumas vezes, longas mensagens que pareciam provindas de mim e que se referiam a incidentes particulares, verídicos, de que porém eu não tinha consciência de lhe haver transmitido mediunicamente coisa alguma, mensagens que talvez emanassem do eu subconsciente, de cujas ações não sou propriamente responsável. Pensei, portanto, que se o meu eu subconsciente possui a faculdade de transmitir aos outros mensagens particulares, deveria poder referir o conteúdo de tais mensagens à minha consciência por meio da visão no cristal. Combinei, pois, com o Sr. Stead, que ele me avisasse quando houvesse recebido qualquer comunicação minha, a fim de que eu olhasse no cristal e pudesse verificar se o meu eu subconsciente teria alguma coisa a dizer também a mim. Algum tempo depois, o Sr. Stead me disse que havia recebido o relatório de uma viagem que o meu eu subconsciente dizia ter feito para visitar certa pessoa. Apressei-me, portanto, a controlar a verdade do fato por meio da visão no cristal, onde vi a imagem da Sra. Piper sentada numa poltrona, vestida com um penteador leve e aparentando um aspecto de cansada e doente. Deve-se notar, a propósito, que durante a sua permanência na Inglaterra, a Sra. Piper usava habitualmente vestidos pretos e mostrava-se de excelente saúde. Voltei-me para o Sr. Stead, dizendo: supondo que a minha visita seria a Sra. Piper. Justamente isto, respondeu ele. Fichei de novo a bola de cristal e vi imensa extensão de água, na qual flutuavam enormes massas de gelo, visão que também coincidia com a mensagem mediúnica recebida pelo Sr. Stead, que, afinal, ele me entregou para que a lesse. Contava-se nela que o meu corpo psíquico atravessara o oceano, encontrando enormes massas de gelo, que havia ido a Boston visitar a Sra. Piper, que a tinha visto com prazer, que a encontrara sozinha ou, mais precisamente, em companhia de um grande gato preto. Observo que a visão no cristal não me havia mostrado traço algum do gato. Achando o caso muito interessante, escrevi ao Dr. Hodgson, nos Estados Unidos, perguntando-lhe se a Sra. Piper teria consciência de me haver visto recentemente. O Dr. Hodgson me respondeu que a Sra. Piper me havia visto recentemente em uma visão e justamente no momento em que eu ia tomar um carro, tendo nas mãos uma bolsa verde, bordada de flores. Depois, num quadro sucessivo, me havia visto descer em frente de um grande edifício. Além disso, o Dr. Hodgson confirmava que naquele dia a Sra. Piper estava vestida com um leve penteador e que tinha o aspecto de doente e cansada.
Acrescentava, finalmente, que nos últimos dias ela pensara muito na mísera sorte de um grande gato preto que morrera em condições bem penosas. Ora, é verdade que eu frequentemente saía de carro e também é verdade que a maior parte das vezes saltava defronte de um grande edifício. Estas coincidências são muito probantes, mas a melhor prova é fornecida pela bolsa verde bordada de flores que eu levava. No começo do inverno, acontecia muitas vezes que eu tinha de sair com muitos cartões, por isso recorria ao uso de uma bolsa, que era justamente verde e bordada de flores. Parece-me que este acervo de circunstâncias, considerado no total, se torna interessante e digno de reflexão. Temos aqui um conjunto de fatos que não pretendo explicar. O que acabo de narrar passou pela mente de 3 pessoas e abriu caminho em 3 cérebros. É um enredo emaranhado e difícil. Também é verdade que naquela época o porto de Boston estava bloqueado pelos gelos e a temperatura era extremamente fria. Tudo isso exemplifica o modo pelo qual os fatos podem ser transmitidos. Esta é a narração da senhorita Goodrich, na qual a alternância dos incidentes parece realmente complexa e intrincada. Convirá, portanto, esclarecê-los, alinhando-os em ordem sucessiva. Em primeiro lugar, nota-se que a senhorita Goodrich, dotada de faculdades mediúnicas pouco comuns, teve certa noite de submeter-se a um fenômeno de clarividência no espaço, ou de bilocação, em que a sua personalidade espiritual subconsciente entrou em relação, da Inglaterra América do Norte, com a personalidade subconsciente da médium Sra. Piper, que lhe era desconhecida. Nota-se, em segundo lugar, que numa experiência mediúnica entre vivos, tentada por William Stead com a senhorita Goodrich, esta transmitiu sumariamente ao primeiro a narrativa do episódio exposto, cujos pormenores correspondiam à verdade, salvo o único em que afirmava a presença de um grande gato em companhia da Sra. Piper, quando na realidade não se tratava de um gato vivo, e sim, de uma projeção do pensamento da Sra. Piper, que naquele momento pensava na infeliz sorte de um grande gato preto, morto pouco antes. Em terceiro lugar, que a médium, Sra. Piper, interrogada pelo Dr. Hodgson, contou que tivera a visão da senhorita Goodrich, dando provas de minúcias que demonstravam a veracidade da visão da mesma, conquanto demonstrasse também que as circunstâncias de lugar e tempo não coincidiam com a visão da outra sensitiva. E, finalmente, que a senhorita Goodrich Freer, desejando saber se a sua própria personalidade subconsciente seria capaz de informá-la acerca do conteúdo das mensagens por ela transmitidas a William Stead, pensou em empregar, para esse fim, as suas faculdades de visão no cristal, tentando a experiência antes de conhecer o conteúdo da comunicação recebida em seu nome pelo Sr. Stead. Dita experiência foi coroada de pleno êxito, porque apareceram no cristal as imagens verídicas do oceano obstruído por massas de gelo e da Sra. Piper vestida com um penteador, sentada em uma poltrona, com aspecto de cansada e doente, mas não apareceu a imagem do gato preto. Como se vê, o caso é teoricamente de grande interesse, pois que se trata de um fenômeno tríplice de comunicações mediúnicas entre vivos. A primeira comunicação em forma de visão clarividente ou de bilocação entre a senhorita Goodrich Freer e a Sra. Piper, a segunda, ainda em forma de visão clarividente entre a Sra. Piper e a senhorita Goodrich Freer e a terceira vez, por meio da psicografia, entre a Sra. Goodrich Freer e William Stead. Pela experiência da visão no cristal, a senhorita Goodrich Freer propunha-se a entrar em relação com a sua própria subconsciência e, assim, certificar-se se os conhecimentos obtidos mediunicamente por William Stead a seu respeito eram efetivamente devidos à ação voluntária de sua personalidade subconsciente ou se, ao contrário, eram consequência de um momento de clarividência telepática por parte de Stead.
No primeiro caso, a subconsciência dela deveria mostrar-se informada a respeito da mensagem transmitida e, no segundo, deveria ignorá-la. Como se viu, a experiência demonstrou que a subconsciência da sensitiva estava perfeitamente informada sobre o conteúdo da mensagem recebida por Stead, o que lhe dá muita força em favor da tese aqui sustentada. É, portanto, lamentável que Stead houvesse assistido à experiência, porque a sua presença enfraqueceu o valor da prova, tornando legítima a objeção de uma possível transmissão do seu pensamento à sensitiva. Contudo, noto que se tratasse de transmissão de pensamento, a visão que apareceu no cristal representando a Sra. Piper sentada em uma poltrona, vestida com um penteador e com ar de cansada e doente, deveria completar-se com o aparecimento do gato citado na mensagem de Stead, mas o gato não apareceu no quadro visto nele. Teoricamente, isto é importante, porque, na hipótese da origem genuinamente subconsciente das imagens vistas no cristal, o gato não deveria ter aparecido porque, na realidade, tratava-se de um erro de transmissão, em que a imagem-pensamento que naquele instante afligia a alma da Sra. Piper fora traduzida erroneamente pela imagem concreta de um gato vivo. E, ao contrário, a mesma imagem deveria ter aparecido no cristal se tratasse de um fenômeno de transmissão do pensamento de Stead, visto que na mensagem por ele recebida o gato era citado como realmente existindo. Baseando-se neste pormenor, deve-se concluir que o episódio em exame não é explicável pela hipótese da transmissão do pensamento. Faço ponto na ampla enumeração de experiências de William Stead, em que perseverou muitos anos, não com o propósito de indagar a fundo as manifestações dos vivos, e sim com o fim de empregá-las utilmente, como se houvesse se servido do telefone. Do ponto de vista metapsíquico, tal sistema de comunicações supranormais lhe eram familiares até o ponto em que os fenômenos não lhe interessavam em si, mas quando havia erros de transmissão para estudar as suas causas. E, a propósito, escrevia: estou tão habituado a usar minhas faculdades para as necessidades ordinárias da vida, em seu aspecto civil, que uma comunicação verídica é para mim natural. O que me interessa são os erros de transmissão, porque põe à prova o meu discernimento. É supérfluo acrescentar que com os outros pesquisadores acontece o mesmo, pois os fenômenos de tal natureza dizem quanto falta saber sobre os poderes ocultos do espírito humano. Ademais, prestam-se os ditos erros a corrigir a tendência de muitos pesquisadores espiritualistas, propensos a considerar as comunicações mediúnicas como funções dos espíritos desencarnados, como se o homem não fosse espírito até depois de sua morte. Finalmente, confirmo meu ponto de vista de que, para resolver o grande problema da sobrevivência do espírito humano desencarnado, o melhor método é o de estudar os poderes do espírito humano encarnado. Na base de tal critério, temos podido afirmar que o estudo dos episódios pertencentes ao presente subgrupo, nos quais as comunicações mediúnicas entre vivos são obtidas por expressa vontade do médium, episódios que aparentemente subministravam bom argumento aos contraditores da hipótese espírita, se volta contra o dito argumento, demonstrando que em tais circunstâncias, longe de tratar-se de um fenômeno de clarividência telepática ou de telestesia, trata-se de verdadeiras conversas entre duas personalidades espirituais subconscientes. Tal demonstração altera completamente os termos do problema, transformando as comunicações mediúnicas entre vivos em excelentes provas a favor da genuinidade das comunicações mediúnicas dos mortos, pois que, com uma investigação profunda das manifestações dos vivos, demonstram que não existem faculdades subconscientes capazes de selecionar à distância detalhes na subconsciência de outrem, e menos ainda de fazê-lo sem limites de tempo, espaço e condição, porém que,
ficando demonstrado, nas comunicações dos vivos, que são eles mesmos que comunicam os seus dados pessoais para identificar-se, então se deve reconhecer que, em iguais casos com os mortos, são eles próprios que proporcionam os detalhes de sua identificação e não o médium, no exercício de suas faculdades supranormais, quem os capta e os seleciona onde quer que seja. De outro ponto de vista, poder-me-ão objetar que o fato em si, de que as comunicações mediúnicas entre vivos se realizam em forma de conversa entre duas personalidades subconscientes, não exclui que os médiums possam igualmente obter de terceira pessoa afastada, da mesma forma, os detalhes que subministram em nome do pretenso espírito do morto, objeção que parece legítima, porém que praticamente não se conta. Pois não existem experiências que a confirmem. Na realidade, a escrita automática proporciona unicamente exemplos de personalidades de vivos que se expressam na primeira pessoa, com detalhes pessoais. É certo que isto não inclui a possibilidade teórica de interrogar as mesmas até sobre dados de terceiras pessoas, vivas ou mortas, porém é igualmente em tais condições que o automatismo psicográfico, enquanto é automatismo, deveria transmitir inevitavelmente as respostas obtidas da personalidade informadora do vivo distante, como ocorre em todos os exemplos citados e, em consequência, apontar a origem telenésica. Ou seja, leitura à distância, na memória latente de terceiros, dos citados episódios de identificação espírita. Uma vez demonstrado que as comunicações mediúnicas entre vivos consistem em conversas entre duas personalidades espirituais subconscientes, fica inutilizada a melhor arma dos adversários. Isto assentado, força é concluir que, nas comunicações mediúnicas de que se trata existem três categorias bem distintas. A primeira consiste nos chamados fenômenos de mistificação subconsciente, nos quais a faculdade supranormal do sensitivo não chega a superar o obstáculo interposto em cada mensagem mediúnica pelo extrato onírico da subconsciência, determinando-se assim, uma ação de sonho, que se desenvolve segundo a direção do pensamento do consulente ou do estado de ânimo do médium, em cujo caso a falsa personificação sonambúlico-hipnótica é facilmente reconhecível, tanto que o médium não se acha em situação de representá-la mais que com os elementos informativos por ele conhecidos e alguma vez com os dos consulentes, leitura do pensamento. A segunda categoria consiste nas comunicações mediúnicas entre vivos, cuja natureza é facilmente reconhecível, enquanto a personalidade do vivo comunicante revela espontaneamente e a sua personalidade fornece dados de identificação, exclusivamente seus. Finalmente, a terceira categoria consiste nas comunicações mediúnicas com os mortos, em favor das quais deve ser observado que, de um ponto de vista rigorosamente científico, só as coisas em que a personalidade comunicante proporciona dados ignorados de todos os presentes podem assumir o valor de identificação espírita, ao passo que a prova crucial se obtém quando os dados fornecidos só sejam conhecidos de pessoas distantes desconhecidas do médium e dos presentes, prova que se deve considerar crucial, tendo em vista que a lei imprescindível da relação psíquica não permite admitir que possam se dar comunicações mediúnicas com pessoas afastadas desconhecidas do médium e dos presentes, salvo por meio de um objeto largamente usado pela pessoa distante, com a qual se desejaria entrar em comunicação, psicometria, ou seja, na ciência espírita, designa a faculdade anímica de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Não ignoro que existem críticos dispostos a passar por cima da lei da relação psíquica para assim fantasiarem livremente, até conceder onisciência divina à subconsciência humana, porém, como, segundo o critério da análise comparada dos fatos,
Tais elucubrações arbitrárias se situam fora da órbita científica, devem ser excluídas inexoravelmente, em honra à verdade, na expectativa de que esses opositores cheguem a produzir algum rudimento de prova em apoio das suas fantasias.